dias que nós estamos vivendo, filhos, eu visto uma coisa muito ruim no corpo de Cristo. Se você assiste a internet de qualquer maneira, aí, YouTube, seja lá, eu só uso o YouTube, né? Fiz o propósito de não usar Facebook, não usar Instagram, nem nada disso, eu uso YouTube. Mas mesmo no YouTube, você sabe que quando o algoritmo lá, né, que quando você coloca determinado assunto, aquele assunto volta para você. E o que me choca nesses dias é o degladiar dos ministros de Deus contra os outros. Eu vejo nesses dias que o diabo tem ganhado espaço. O diabo, meus queridos, ele é um ser territorial. Pode notar que lá no livro de Daniel ele fala que tem o espírito da Pérsia, que lutou com o espírito da Grécia. Os espíritos, eles são territoriais. Quando o espírito territorial vê que está perdendo espaço, ele arma uma série de estratégias, ainda mais se é uma igreja que cresce, uma igreja principalmente que avança. Aliás, nós estamos anunciando aqui, como prometido, já estabelecemos a data aqui, dia 26, nosso culto será na rua. Amém? Dia 26 de outubro vai ser lá na praça. Já falei para o presbítero Felipe ali, para a gente montar tudo para estar lá na praça. Tem cadeiras ali, já vai estabelecer o lugar ali. Mas o que eu quero dizer é, nós vamos de fato avançar sem nos destruir. O que está acontecendo é uma destruição do corpo. É um falando mal do outro, é um dizendo que não sabe do outro, que sabe do outro também. Nós somos o corpo que mais se destrói. Eu fico imaginando, nossa falta de consciência de corpo, nossa falta de consciência de feridas que a gente pode causar no outro, a falta de consciência de que um corpo dividido não prospera, a falta de consciência de que o avivamento muitas vezes não vem por causa disso. Porque se vier, mais da metade vai ser fulminado com a glória de Deus, como foi lá Coré, com toda a sua rebelião. Há uma falta de consciência muito grande. Sabe por que eles têm essa falta de consciência tão grande? Porque falta amor e falta perdão. A gente está criando um monte de gente boa de discurso, boa de pensamento, excelente na crítica, mas que não carrega mais em si o amor. E se a gente vê lá na igreja de Éfeso, era uma igreja cheia de doutrina, conhecia muito a palavra, provava os falsos apóstolos, achava mentirosos. Mas o Senhor Jesus fala para ela assim, olha, arrepende-te, porque você deixou o primeiro amor. Senão eu venho, vou remover o teu candeeiro. A igreja, queridos, ela começa no amor. A gente começa sentindo a misericórdia de Deus por nós, a graça de Deus sobre a nossa vida. E parece que depois nós esquecemos de tudo isso. Nós começamos a nos achar senhores da verdade, senhores da palavra de Deus. Saímos da cadeira da graça, nos assentamos na cadeira de Moisés. Saímos da cadeira de jejuar para trazer a glória de Deus e começamos a jejuar para pôr o dedo em riste. O Senhor fala que não adianta jejuar com o dedo em riste, ou seja, apontando os defeitos do seu irmão, porque se jejuar dessa maneira eu não vou vos ouvir, eu não vou receber tal jejum. Então o que nós temos visto nesses dias, queridos, infelizmente, é um degladiar entre irmãos contra irmãos. É uma exposição um do outro, até aquele se levantar aí para ficar expondo o pecado de todos os outros na internet. Tem um deles bem famoso aqui. Então, eu peço misericórdia sobre eles também, porque esse caminho, filhos, infelizmente, muitos já estão indo para o céu fazendo isso, mas na verdade estão indo para o inferno. E é sobre isso a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite é: não sabeis de que espírito sois? Porventura não sabeis de que espírito sois? Queridos, nós estamos para entrar num momento, Deus está falando comigo, eu estou num propósito com Deus há dias. E o propósito que eu tenho com Deus é que Deus modifique o meu odre, que Ele modifique a mim. Eu estou pedindo para Deus modificar você, se eu peço constantemente as orações. De bom que eu quero para mim, eu quero para você também. Eu não peço só avivamento. O que eu peço para Deus é que quando Ele derramar o avivamento do vinho novo, meu odre possa suportar esse avivamento. E que esse avivamento não se escoe por causa de mim. Que não seja eu o odre que vai fazer com que o avivamento se passe. Ou que o odre arrebente, porque o arrebentado, o odre, é morte mesmo, filho. Não pense você que
Quando o Senhor está presente no lugar, queridos, o temor tem que ser muito grande. Muito. E esse temor em nós tem que começar hoje, né, mano? Eu estou feliz de pastorear vocês há muito tempo, estou de verdade. Eu amo demais vocês. Eu nada minha vida por vocês. Eu quero todos vocês vivendo junto comigo, porque Deus está falando que eu vou viver. Eu estou puxando vocês para esse lugar. Isso depende de qualquer outra coisa. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só quem pode impedir algo de Deus somos nós mesmos. Quando nós não nos alinhamos ao horário do céu, às coisas do céu, e ficamos presos em nossas coisinhas. Eu quero que você abra comigo, não vai ter abrir, né? Abra o celular se puder, mas... Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Noteis bem os que provocam divisões no corpo. Nota bem. Presta atenção nele. Você tem que ter atitude diante de pessoas que no corpo provocam divisões, separações, partidarismos, facções. Nós temos que notar muito bem tais pessoas. Provocam divisões e escândalos. O escândalo pode ser você abrir os olhos de alguém. Às vezes você tem até a verdade na sua boca de alguém que fez cometer um erro. Mas você escandaliza alguém quando você fala do pecado de seu trem. Você me entende? Então, muito cuidado com pessoas dentro do corpo de Cristo que promovem divisões e promovem escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. E a palavra é taxativa ao dizer: afastai-vos deles. Afastai-vos deles. O pastor está pregando que eu não devo gerar divisão, mas ao mesmo tempo está pregando que eu tenho que me afastar dele. Eu estou pregando para você que você não promova divisão. Mas se você encontra alguém que promove divisão, ou você o exorta para que ele saia desse mundo, ou você sai de perto dele, porque ele vai contaminar você. Escute o que eu estou te dizendo. Ah, eu só ouvi, pastor. Você só ouviu? Eis aí um contaminado. Pastor, mas quando ele falou e eu ouvi, eu ainda assim repreendi. Eis aí um contaminado. Repreende no ninho. Não deixe, porque tal tipo de pessoa, ele vai escrever aqui, porque esses tais que promovem divisões e escândalos não servem a Cristo. Está claro isso para você? Quem não serve a Cristo anda no espírito do anticristo. Espírito do anticristo. De contra-unção. Nosso Senhor ensina seu próprio ventre. Note que todo esse espírito de divisão, facção, tudo mais, se você percebe, eu estou pregando a mesma coisa que a semana passada, só que de uma forma diferente. Porque o Senhor quer que eu enfatize a mensagem. Quando Deus quer que você enfatize algo, Ele está falando em verdade vos digo, preste muita atenção no que o Senhor está dizendo. Porque esses não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Servem as suas próprias coisas, os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, os seus próprios achismos, as suas próprias coisas. Porque eles perderam o foco na doutrina dos apóstolos, na doutrina que é sã, na visão, nas promessas, naquilo que Deus disse que ia fazer. Quando a gente perde a visão disso, queridos, nós perdemos a visão de todo o resto. Quando nós perdemos a visão do Senhor Jesus, do que Ele está fazendo, do que Ele disse que vai fazer, todo o resto para nós começa a ser abalável. E deixamos entrar a carnalidade. Quando você serve o seu próprio ventre, você está servindo ao egoísmo, ou aquilo que é bom para você, ou aquilo que satisfaz a sua alma, ou aquilo que satisfaz o seu ser, ou aquilo que te deixa melhor. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, dos simples. Enganam o coração das pessoas com palavras e lisonjas. O cara chega em você, pô, você está ungido, hein? Mas daqui a pouco ele está lançando um pensamento na sua mente, provocando divisão, com suaves palavras,
lisonjas do próprio Satanás, que é próprio do próprio Satanás. Pois a vossa obediência, aqui está o contraponto, é conhecida por todas, por isso me alegro a vosso respeito, e levar essa palavra sobre vocês. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sabe o que está acontecendo? Temos perdido a simplicidade e entrando assuntos complicados demais para nós. Se fôssemos simples, uma pomba, ao menor sinal de perigo, nós estaremos voando fora, afastai-vos dele, das pessoas que promovem divisões, que falam mal, que criticam, que separam o corpo, que falam, o outro nem perdeu a cabeça, perdeu a direção, começam a achar. Esse é um espírito muito perigoso, meus queridos. E interessante que quem anda nessa simplicidade e obediência, e ele diz uma frase, você vai ter a mesma coisa que você estar andando em paz. Porque a paz de Deus é você estar em paz diante de Deus sem pecado, a paz com Deus, e a paz com o próximo é você também andar em paz, quando eu não tenho nada contra você e você não tem nada contra mim. E então, o Deus de paz, interessante que ele não se apresenta nesse texto como o Deus da guerra, ele não se apresenta como Yahvé Sabaó, ele se apresenta como Yahvé Shalom. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu quero dizer, queridos, que está para se manifestar a paz do Senhor. Amém. E quando a paz do Senhor entra, Satanás é esmagado. Aleluia. Para os que são obedientes e simples de coração, humildes de coração, simples na sua jornada, simples na sua trajetória. A primeira igreja perdeu o primeiro amor, o Senhor Jesus saiu da igreja, e o que entra na sequência das igrejas é só um detalhe, que entra na sequência é cada vez mais prostituição, evangelho furado, doutrina falsa, mornidão, igreja morta, igreja que só se preocupa com o financeiro, só se preocupa consigo mesmo. O que nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, a pior época de uma certa forma para viver, e ao mesmo tempo é a melhor de todas as épocas. E também para essa igreja dessas épocas, que era de Laodiceia, a maior de todas as promessas: ao que vencer, dar-te-ei que aceite-se comigo no meu trono. Nenhuma outra igreja tem a promessa de sentar com o Senhor Jesus no trono, mas a igreja da era de Laodiceia, que diz estar rica e abastada, do evangelho do coach, do evangelho da prosperidade, do egoísmo, de olhar para si mesmo, de você ser feliz só para você. E, infelizmente, nós vemos nessa era. É a era da onde o Senhor Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, porque ele está fora da igreja. Ele começou a sair quando ela perdeu o amor. Queridos, escute uma coisa. Eu estou nesse propósito com Deus. Deus só fala uma coisa comigo. Eu vou dizer para você qual é a palavra. É muito simples. E a mais importante: amor. Só isso. Quer ter um ordem perfeito? Amor. Aleluia. Amor. Glória a Deus. O que está faltando para nós, na igreja como um todo, eu estou dizendo, é amor. Aqui no texto de Gálatas, no capítulo de número 6. Sim. Capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecados de ordem sexual, idolatria, feitiçaria. Agora vamos lá. Inimizades, os que promovem contendas, os que promovem divisões, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Quantos sinônimos ele traz para falar de um assunto? Esse é meu papelzinho. Dissensão, falta de concordância, divergência, discrepância. Facção,
mais preocupado com reputação e influência do que com o povo de Deus. Esse é o contexto do original. Para essas pessoas, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem vive na prática de dissensões, facções, divisões, escândalos, não herdará o reino. Não herdará o reino. E a gente não presta devida atenção a esse texto. Porque nós queremos herdar o reino, ou não queremos aqui? Alguém quer herdar o reino aqui? Sim. Amém. Eu também quero. Tem textos fortes. Olha esse aqui de 1 Coríntios, capítulo 5. Que não está aqui, não está aqui conosco. 1 Coríntios 5. Eu devia pregar para o celular hoje, né? Eu acho que sim. Acho que vai me ajudar aqui, peraí. Vamos mudar o esquema. Boa. Opa. Celular de pastor tem que ter Bíblia. Celular de pastor tem que ter Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Está falando assim, ó, não ande com impuro, com gente impura, mas não estou falando os impuros do mundo. Não propriamente os impuros desse mundo, ou os avarentos, que amam dinheiro, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso, tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou, vou enfatizar, maldizente, ou beberrão, que fala mal dos outros, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Em Gênesis 3, versículo 1, nós vemos aqui que a estratégia do diabo, ela sempre foi e sempre será a mesma. Ele vai botar você em desarmonia com a palavra de Deus, com a doutrina. Ele vai tirar você da doutrina de Deus, da palavra de Deus, da visão de Deus, do que Deus disse. Ele vai querer tirar você desse lugar. É assim que começa a divisão. Ele divide você primeiro na sua dúvida. Quando ele entra no seu coração e vê dentro de você uma dúvida, ele vai arrebentar você. Ele vai acabar com você. Se ele vê que você é uma pessoa que dá conversa a ele, dá ouvidos a ele, presta atenção naquilo que ele está dizendo. Se ele perceber isso em você, meu filho, minha filha, aí ele vai pegar você. Se você titubear por milímetros da palavra de Deus, aí ele vai pegar você. Em Gênesis 3, versículo 1 diz: mas a serpente, que é sagaz, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ué, o que é o negócio da igreja mesmo? É avivamento? É avivamento agora, mas vocês estão na rua? É avivamento, mas as coisas estão erradas acontecendo aí? Não sei o que ele está falando para você. Peraí, querido. Mas quem foi que disse para você que nós vamos viver um avivamento? Além de ser a sã doutrina dos apóstolos, além disso, quem foi que te disse que nós vamos viver avivamento? Algumas pessoas nunca tiveram um ok de Deus para saber que vão andar em avivamento. Queridos, eu vou dizer para o seu pastor aqui, eu nasci para andar em avivamento. Eu nasci debaixo de avivamento, mesmo que eu não tivesse numa igreja extremamente avivada. Deus me tirou dali, me conduziu para me colocar dentro do avivamento. Ele me usava ali dentro, quando eu nem sabia o que era a voz dele, ele começou a falar comigo. Eu já era avivamento sem saber, eu já sentia a dor das pessoas sem saber, Deus já me usava em profecia sem eu saber direito o que era aquilo. Eu nasci debaixo de avivamento. Agora,
Aí quando eu vou para a palavra de Deus, eu encontro avivamento de várias formas na palavra de Deus. Inclusive o avivamento que eu prego para você, que é o avivamento dos últimos dias. Caia o mundo ao seu redor, querido. A palavra de Deus não vai passar dela nenhum tio, nenhuma vírgula, sem que tudo se cumpra do que Ele falou que vai se cumprir. Não depende de mim. Depende de Deus. Eu preciso somente estar alinhado com o que Deus quer. Note, queridos, o que eu falei semana passada. Enquanto eles não arrumaram uma pedra que faltava no altar, de um instrumento de traição, de um Judas, enquanto os 12 fala de tempo oportuno, de tempo cumprido, de cumprimento. Enquanto tinha 11 pedras, o fogo não cai. Quando eles põem a 12ª pedra, eles alinham o relógio do seu coração, o tempo do seu coração ao tempo de Deus, ao cairó de Deus. Quando eles alinham tudo isso, arrumam o que tinham para arrumar, arrumam o coração, acertam as arestas, não tem uma pedra faltando, não tem uma vida dos jovens faltando. É um por todos e todos por um, e nós não somos mosqueteiros. Nós somos de Jesus. Não pode faltar nenhum aqui, queridos. Isso vocês têm que entender. O que cara que está do seu lado, ou está na outra ponta ali, ele é importante para você. Ninguém aqui anda sozinho. E nós temos que primar por essa unidade no nosso meio. Você tem que blindar essa casa. Se tem alguém que promove divisão, afaste ele. Corrija ele. E se afaste desse veneno. Escute o que eu estou te dizendo. Pastor, mas eu escutei alguém aí. Peça perdão hoje, porque essa palavra é para hoje. Aleluia. Estão me ouvindo? Amém. Essa palavra é para hoje. Eu estou aqui com pessoas que querem andar junto. Amém. O Satanás veio. Ele citou a palavra de Deus. Qual é a promessa aí? Avivamento? Qual que é a promessa? O que está acontecendo aí? Ah, mas abalou a estrutura está abalada. E daí, Satanás desgraçado? Você vai tomar na sua cabeça, porque esse fogo vai vir sobre a minha cabeça. E quando o fogo de Deus vier sobre a minha cabeça, sai da minha frente, porque o Deus de paz, Ele vai esmagar você debaixo dos meus pés. Eu andei em paz, eu andei em obediência, eu andei em simplicidade. Eu vou colher paz agora. Amém. E a paz de Deus é paz na guerra. Então sai da minha frente. Você quer guerrear? Quer guerrear, Satanás? Você vai ser esmagado. Amém. Só que agora não é com ferida de morte. Porque quem sofreu ferida de morte foi meu Senhor Jesus, mas Ele triunfou, Ele venceu, ressuscitou. Aleluia. E no poder do Espírito de paz dele, eu vou esmagar você, Satanás. Aleluia. É isso que tem que pensar. Amém. Não deixa ele acabar com você como ele acabou com Eva. Ele acabou com Eva colocando a palavra de Deus. Respondendo a mulher: ah, eu tenho um pouco de palavra aqui, ó. Titubeou. Você sabe muito bem como ela titubeia. Fala, não podemos tocar na árvore. Então ele vem e fala: eu tenho uma outra visão para você, Eva. Tem uma outra visão. Passo número 1, ele mexe com a doutrina. Ele mexe com a visão. Ele tira você daquilo que Deus colocou. Passo número 2, ele vê o quanto aquilo está bem estabelecido dentro de você e chacoalha você. Passo número 3, ele fala: essa doutrina está errada. Esse povo aí está tudo errado. Deve ter pecado aí no meio, deve ter situação no meio ainda que haja, seja lá o que for. Quem é santo aqui pode começar a tirar pedra de mim também. Tem alguém aqui que é santo demais, que já devia ter sido arrebatado, a gente vai estar lá com o irmão aqui, então. Já devia estar agradando a Deus nesse nível, porque, né? O terceiro nível, ele bota a palavra de Deus em descrédito e ele lança uma nova visão. E quando ele lança essa nova visão, ele começa a fazer você se voltar para você mesmo. Ele fala: olha, Eva, como é legal essa visão que eu estou apresentando. Aliás, Eva, para de ser o subordinado aí, seja Deus. Para de ser o que serve aí, ó. Talvez chegou a hora de você ser o pastor desse mundo. Eva, cuida de você, você vai ser como Deus, você vai ser muito boa. Olha o desejo, é para você. Pega para você, olhe para você. Sirva o seu próprio ventre. Ele fala que o que promove divisões, ela divide primeiro com Deus. E Eva divide com o próprio marido, para ouvir uma doutrina de um terceiro. Eva não ouve Deus, não ouve o marido, e por último, se afasta desses dois para ficar com outro marido. Você é escravo daquele a quem você obedece. Eva se torna serva de Satanás. E ele fala em 1 Coríntios 11, eu não ia nem abrir esse texto. 1 Coríntios 11, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios.
Quisera eu que suportar, deixa eu ver se é isso aqui. Mas receio, versículo 3. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E olha que interessante. E se a parte, veja se não é o Espírito Santo está falando assim, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, outra visão que não temos pregado, ou se acertais espírito diferente que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a esse diplomamente intolerais. Porque supõe nada ter sido inferior a esse apóstolo, a doutrina dele, diante da doutrina, é a gravação das antigas aí, ele defende a doutrina dos apóstolos, aquilo que ele como pai tinha gerado neles, é o que Paulo está defendendo aqui. Em Números 12:1, Números, tem Arão lá e Miriam. Nesse texto aqui, algo me chama a atenção de como algo começa no coração das pessoas. Diz assim, no segundo ano após a saída dos filhos, não abri o número errado, desculpa. É Números 12, animal. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Mas o Senhor ouviu essa frase. O Senhor também fala comigo, eu também sou profeta. Eu também vejo. Acho que o que esse pastor está falando não é bem assim, não é bem assado. Começa assim. Você conhece o desenrolar da história? Eu chamo todo mundo na chama. E fala assim, manifesto a ele em sonhos e visões. Eu mostro para ele o meu reino através de sonhos e visões, mas com Moisés não é assim, não. Eu falo com ele face a face. Então comigo aí, Deus. Amém. Muito cuidado com esses pensamentos que começam assim, eu também sou profeta, eu também sei, eu também posso, eu também aconteço, blá blá blá, blá. Em nome de Jesus. Vou pular isso aqui. Em Lucas 9:55. Estou indo para o meio e para o final, tá bom, filhos? Lucas 9:55. Vou pegar um pouquinho antes. E aconteceu, versículo 51, se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedência. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quer que a gente destrua toda a obra desses aí que não te receberam? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para a aldeia. O espírito certo que nós temos que ter aqui, meus filhos, é o espírito de trazer paz no meio da divisão, no meio da guerra, no meio de pessoas que estão promovendo dissensões, facções. Nós vamos trazer paz. Mas se isso não for o suficiente, se a pessoa não andar em simplicidade, em obediência, não quiser esse caminho, então se afaste dele. Porque o Senhor também diz na palavra dele, que eu vou trazer, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, isso tem um momento específico, é o momento que nós vivemos. Eu vim trazer fogo. Porque numa casa estarão divididos 5 contra 3, 5 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e assim por diante. O Senhor diz que Ele vai trazer fogo na terra. E o fogo na terra de Deus é para trazer separação. Note, quem faz divisão não é o homem, quem faz divisão é Deus. Está comigo aqui? Amém. O fogo de Deus, ele vem para dividir, mas quem pode dividir é Deus, não é o homem. Quando é que eu divido? Eu divido se o irmão está me fazendo entrar no erro dele, no pecado dele, está sendo instrumento de Satanás, para me desviar do rumo de Deus, da promessa de Deus, do que Deus diz, da doutrina que Deus me deu. Então eu me separo dele. O irmão se diz irmão, mas ele é uma encrenca do inferno. É no
mesmo contexto que Paulo está dizendo, daquele homem que se prostituía pegando a mulher do próprio pai dentro da igreja, ele excomunga, ele arranca o cara da igreja. Entenda, tem que ter uma autoridade dentro da igreja para julgar princípios dentro da igreja. Se eu souber, por isso que o apóstolo Santo, quando prega de ovo de piton, ele fala, se houver ovo de piton, você esmague o ovo, traz para mim. Traz para mim quem está promovendo divisão e dissensão no corpo, porque a gente sabe que o ovo de piton ele é extremamente contagioso. Sabe, amados, nós temos que ter mentalidade de guerra. Eu não vou abrir no texto aqui, não preciso abrir. Lá em Josué capítulo 7, você conhece a batalha de Ai. Na batalha de Ai, por causa de uma pessoa que está servindo a uma capa de Acã, todo um exército de Israel perde a guerra. Você está entendendo a mentalidade que eu quero gerar aqui no nosso meio? A mentalidade do mundo? Vocês estão comigo? Está me entendendo? Um que falha aqui, um que está fora aqui, o corpo inteiro precisa sentir. Um que falha aqui, o corpo inteiro precisa curar, precisa correr. Se você está com uma inflamação no seu corpo, o seu corpo inteiro para, a febre vem para combater as bactérias e os vírus que estão entrando no seu corpo. Você precisa, meu filho, minha filha, ser um instrumento de reparação do corpo e não de destruição do corpo. Posso ouvir um amém nisso? Você está entendendo quem você é? Ah, mas pastor, vieram falar para mim, vieram para falar para você, arrebenta ele. Depois você vem para mim e eu arrebento de novo. E se tiver jeito, a gente recupera. Se não tiver jeito, a gente expulsa. Porque não é assim que a Bíblia fala? Se você tem... Mas não fica falando nos bastidores aí. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, vai arguir tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhar o seu irmão. Se ele não te ouvir, considera publicano gentil. Considera alguém que nunca teve com Deus. Vocês estão me entendendo, filho? O crente tem um problema de um pecado muito terrível. Ele deixa o seu ouvido, o seu pinico, e ele fala um monte de besteira, de maledicência, dos quais também não herdarão o reino. Mas isso não ocorrerá aqui, porque Deus quer gerar em nós essa mentalidade de guerra. Se um perde aqui, todo mundo perde. Se eu sou afetado aqui, vocês são afetados depois de mim. Vocês estão me entendendo, filho? Porque o diabo ele vem atacar o pastor. Eu ferei o pastor e as ovelhas dispersarão. Se o diabo me pega, ele pega você. Vocês estão me entendendo? Agora, mesmo assim, ainda que eu caia, e eu não vou, porque eu não confio em mim, eu confio nele. Glória a Deus. Mas ainda que fosse, quem se levantaria aqui por mim? Aleluia. Quem que estaria na brecha pela minha vida aqui? Quem que se levantaria aqui? Ele me guardou, agora eu vou guardar ele. Quantos? De verdade. Entende, filhos? Qual o espírito que nós estamos tendo que gerar aqui? Entende como é que anda amor? Em Lucas 11, não precisa abrir também, ele fala que um reino dividido não vai prosperar. O diabo sabe disso e nós apanhamos para o próprio diabo porque deixamos o corpo se dividir. Em João 12, que eu vou abrir, tem essa mulher que me encanta, encantou o Senhor Jesus. Em João 12, 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. No capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro. Deram depois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, Maria, focada no Senhor Jesus. Imagina a alegria de Maria ao ver o seu irmão ressuscitado dos mortos. Imagina o nível da gratidão de Maria. Imagina a Maria que viu um milagre desse. Ela lá e falou assim, eu não sei lá quanto que, não importa quanto que é, não importa o dinheiro que eu tenho. O meu irmão ressuscitou dos mortos. Aleluia. Só que tem outra pessoa nesse cenário aqui que também viu essa mesma cena. Estava com o Senhor Jesus ali no mesmo lugar. Mas Judas, o Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele. Porque se ele tivesse o cuidado que ele estava falando, o amor que ele tinha de verdade pelos pobres, estava tudo bem para Judas. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que dela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso por um dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre
me tereis. Em Lucas capítulo 17, o que Judas fez aqui, querido? Judas não está nem aí para o corpo. Judas não está nem aí para as pessoas. Judas não está nem aí para o que está acontecendo ao redor dele. Não está nem aí para os pobres, que ele diz estar preocupado com os pobres. Ele não está nem aí para nada disso. Judas está preocupado com o seu próprio interesse, com a sua própria mala de dinheiro. Jesus nunca tira a principal coisa que vai fazer você cair. Ele não tira de você. Ele faz você lidar com ela. Está comigo, filho? A bolsa do dinheiro sempre esteve na mão do ladrão. Deus nunca tirou a bolsa e o dinheiro da mão do ladrão, porque Ele queria dar oportunidade para Judas deixar o seu pecado e seguir. Aleluia. Judas perdeu o foco em quem era Jesus. Ele perdeu o foco no reino de Deus e começou a sustentar o seu próprio reino. Começou a sustentar suas próprias coisas. Já Maria pegou tudo o que tinha e lançou aos pés do Senhor a verdadeira adoração. Quem você quer ser de Jesus, querido? Um verdadeiro adorador? Quer manter a unção na sua vida? Seja um verdadeiro adorador. Entregue tudo a Ele. Entregue sempre a Ele. Não se preocupe com os tesouros daqui. Se preocupe no lugar onde o tesouro, a ferrugem e a traça não podem corroer. Esse lugar que nós temos que nos preocupar. Em Lucas 17, tem um pedacinho no 16. Em 16 eu não vou abrir, mas fala do rico e do Lázaro. O rico tinha a oportunidade de ajudar uma pessoa na sua porta em amor, em compaixão, todos os dias. Um pobre que comia as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico morre porque não se importou, não amou. Ele vai para o inferno. E o Lázaro vai para o seio de Abraão, para o paraíso. Lázaro está no seio de Abraão. O rico vê, há um abismo entre eles, onde estão os demônios. Esse lugar chama-se Hades. O Hades tem os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os dois estão no Hades. Os dois estão no mundo dos mortos. Dentro dos mundos dos mortos tem um lugar chamado o seio de Abraão e tem um lugar chamado lugar de sofrimento. E entre esses dois lugares existe um abismo que os demônios perdem para o Senhor Jesus, que são territoriais. Não nos mande para esse abismo. Não nos mande para esse lugar. E então o rico está falando, fala para o Lázaro, vim aqui só molhar Você não manda o Lázaro de volta, manda alguém de volta. Ele fala, não. Ele já tem os profetas, que eles o ouçam. Na sequência o Senhor Jesus diz para eles, vocês precisam ser pessoas que perdoam mais. Pedro fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? Para andar em amor, para andar em corpo, para conseguir andar com o meu próximo, porque são muitas falhas que nós cometemos, nós seres humanos. Quantas falhas vão cometer? Jesus fala, olha, se 7 vezes ele pecar contra você nesse dia mesmo, você o perdoe 7 vezes. O Senhor Jesus quer que nós andemos, queridos, em perdão e não em divisão. Perdão é uma ferramenta para não andar em divisão. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. Compaixão é outra ferramenta para não andar em divisão. Quando eu olho meu irmão pelo defeito que ele tem, pela deficiência que ele tem, como se o rico pudesse ter compaixão de fato do Lázaro, se ele pudesse ter essa compaixão de verdade, ele não estaria no lugar onde ele foi parar. Ele não exerceu amor quando podia, mas o rico era um conhecedor da palavra, porque ele diz Pai Abraão, ou seja, alguém que conhece a palavra. Ele não é alguém estrangeiro às coisas que ele estava fazendo. Ele não é alguém que não conhecia. Só que Jesus vai nos ensinar uma coisa aqui. É uma lição de simplicidade. Ele fala, quando você senta numa mesa, eles estão pedindo, então aumenta-nos a fé, porque perdoar tanto assim, Senhor, eu não consigo. Quem me marca, eu vou lá e pego. Eu vou lá e arranco a cabeça. Senhor, 7 vezes no mesmo dia é demais. Ele fala, então, Pedro fala, aumenta-nos a fé. E Jesus vai dar a receita desse aumento de fé, para que eu e você possamos viver nesses dias que nós estamos vivendo. Então ele fala assim para Pedro, olha, quando você está numa mesa, quem que você serve? Quem serve a mesa, o maior ou o menor? Ele fala, quem serve a mesa é o menor. Ele fala, porém entre vós, não vai ser assim. Entre vós o maior é o que serve. Mas, se você quer, mas depois a pessoa que tendo servido, ela serviu todo mundo. Se ela serviu todo mundo, ela não fez mais que obrigação. Fez o cara que serve na mesa? Não fez mais que obrigação. Assim também vós. Depois vocês esperem tudo o que foi pedido para vocês. Dizei assim, eu sou um servo inútil.
passa esse cenário, onde Jesus está dizendo que para aumentar a fé, em outras palavras, aumente o seu serviço. Seja alguém que serve mais, que vá além daquilo que lhe foi proposto. Você precisa ir além daquilo que lhe foi proposto para viver esse nível de amor. Então vem 10 leprosos diante dele. Ele dá o comando, vai lá e se mostra para o sacerdote, que era o comando da lei. Os 10 vão. No meio do caminho notam que estão todos curados. Um só retorna, reconhecendo o que Jesus estava fazendo, e este era um samaritano. Não era alguém estranho à aliança. E ele vem e prostra-se diante do Senhor Jesus e o adora, o reconhecendo como sumo sacerdote, como Deus de olhos abertos. Ele foi além do que lhe foi comandado, ele foi além do que lhe foi pedido, ele foi além no serviço, ele foi além ao perceber. E quando ele volta a Jesus, e o fato é que o Senhor Jesus queria os 10 ali, que ele diz: onde estão os outros 9? Os outros 9 tinham que ter entendido que sacerdote era esse. O que eu quero dizer para você, queridos, o Senhor está te chamando para ir além no seu amor. Glória a Deus. Além na sua misericórdia. Aleluia. Além no seu perdão. Amém. Além na sua fé. Vocês estão me entendendo aqui, queridos? Amém, amém. Chegou um tempo na nossa vida que nós temos que multiplicar uma coisa. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Amém? Para encerrar aqui, estou chegando bem no final, em João capítulo 3. Quando a gente cantava hoje, a gente passou por isso. João capítulo 3, versículo 25. Diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhes disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tendes dado o testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Queriam falar: olha, estou batizando mais que você, João. Estou querendo gerar uma contenda, uma divisão no corpo. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, amigo do noivo, que está presente, e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você quer andar em corpo? De uma forma de não ter divisão? João entendeu aqui uma coisa: que o Senhor Jesus cresça, porque tudo que ele está recebendo é do céu, vamos focar nele, e que eu diminua. Ele não vai diminuir lá na frente, já conhece a história, ele continua o seu ministério. Mas se ele tivesse cumprido o que ele diz aqui, queridos, ele teria entrado debaixo da simplicidade e do serviço que multiplica amor. Que o Senhor Jesus cresça e eu diminua. Cada um considere o próximo como superior a si mesmo. Tende o sentimento, ele fala, e antes de falar isso, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós queremos de fato essa simplicidade e quebrar e esmagar o espírito da divisão e Satanás, a única maneira de nós fazermos isso, queridos, é nos diminuindo, é sermos simples, é considerar os irmãos superiores, é não nos colocar. Uma das coisas que promove divisão é o orgulho, é a crítica, é a soberba, é o apontar o dedo. Porque quem aponta o dedo que ele se acha superior ao outro que ele está apontando o dedo. Ponto final. Ponto final. No momento que você estende o seu dedo para falar: esse irmão fez uma coisa que não é boa e tudo mais, na hora que você fez isso, você se colocou numa cadeira de orgulho. E o Senhor está falando: se João tivesse cumprido isso, queridos, nós estaríamos em outro lugar. João estaria em outro lugar, o ministério dele estaria em outro lugar. Na sequência vem a samaritana, eu não vou falar dela porque eu falei que não ia pregar muito. Vou pular a samaritana e vou terminar num texto. Em Atos capítulo 2, versículo 42. Depois de todo o avivamento que houve, vem um avivamento sustentado. Para que haja avivamento sustentado, note o que eles não perdiam. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Todos eles perseveravam na visão. Perseveravam no amor, se reunindo todos os dias de casa em casa. Glória a Deus. Perseveravam no partir do pão, na comunhão. Perseveravam e não comiam um antes do outro, como faziam alguns nas ceias.
discerniam o corpo, estavam juntos no corpo. E na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios. Está vendo como isso sustenta? Quando nós estamos todos juntos na mesma doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havendo temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam de pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-nos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Nós Deus. ouvimos bem aqui, queridos. Vocês entenderam o que Deus quer de nós aqui? Amém. Ele quer de nós uma perseverança em unidade, em comunhão, em simplicidade, obediência, amor, rejeitando a nós mesmos, tendo compaixão um do outro, a compaixão do outro samaritano que está no caminho, enquanto os religiosos passavam de largo e deixavam aquele caído que tinha sido assaltado no meio do caminho. Um samaritano que vinha de costas para Jericó, enquanto os sacerdotes iam da ladeira abaixo para Jericó, que seja um lugar de pecado. O Senhor Jesus está de costas para o lugar de pecado, de frente para o templo em Jerusalém, para a casa do Senhor. E quem está com o foco no lugar certo, querido, ele passa por alguém que está caído e ele se compadece. O Senhor está esperando de nós muito mais amor, muito mais compaixão. Aleluia. Se nós tivéssemos mais amor, mais compaixão e mais misericórdia pelos outros, sabe o que estaria acontecendo conosco, querido? De verdade, nós estaríamos todos aqui arrebentando no reino. Aleluia. O Deus de paz estaria no nosso meio, arrebentando Satanás. De fato, estaria de uma forma muito mais intensa do que nós estamos vendo. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão comigo nisso? Amém. Estão comigo nisso de sustentar amor aqui nesse lugar? Amém. Estão comigo nisso de viver a compaixão de Cristo? Amém. A misericórdia de Deus? Estão comigo nisso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estão comigo aqui para que os irmãos, a gente possa viver unidade aqui. Quem está para viver unidade aqui de verdade? Levanta a sua mão. Está para viver unidade? Se você está, glória a Deus pela sua vida. E se nós não tivermos isso aqui, nós está comigo de não deixar promover divisão e facção aqui no nosso meio. Quem está nessa? Quem não vai dar ouvidos para essas coisas aqui? Amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe, meu querido, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus.